Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13, onde a palavra do Senhor diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz que o povo ser o Filho do Homem? Hoje é muito normal observarmos algumas pessoas criarem em suas mentes uma visão totalmente distorcida da pessoa de Deus. Criam uma imagem equivocada, veem em Deus uma figura de um avô bonzinho que entrega nas mãos do neto tudo o que ele pede. Ou então aparelham a pessoa de Deus a um Papai Noel que está sempre disponível para presentear aqueles que foram generosos e obedientes no decorrer do ano. Esta imagem desfigurada de Deus parece até muito engraçada, mas é algo totalmente desastroso. Porque quando a imagem de Deus ela é deturpada, isto causa um atropelo no conceito real de quem é verdadeiramente Deus. Este erro de imaginar que Deus é apenas um alguém que presenteia ou que está à disposição para atender em qualquer momento e de qualquer jeito, inverte algumas coisas no relacionamento entre o homem e Deus. Esta falsa ilusão que alguns têm de quem é Deus, coloca as pessoas como deuses e posiciona o verdadeiro Deus numa situação de servo. Este juízo equivocado contraria inteiramente o Deus revelado nas Escrituras Sagradas e, consequentemente, manifesta uma adoração a um Deus falso que foi criado no coração das pessoas e que, quando são refutadas, tentam de forma descabida isolar versículos ou até mesmo interpretar e adaptar texto da Bíblia que associam a ideia que se tem da imagem distorcida de Deus. O que chama muita atenção é que essa ideia distorcida de quem é Deus, na verdade, sempre existiu. Veja que o versículo que lemos no início, Jesus está perguntando para os seus discípulos sobre o que o povo está dizendo de quem é ele. E aí no versículo 14, os discípulos respondem que uns dizem que Jesus é o João Batista, outros dizem que Jesus é o Jeremias e outros que ele é um dos profetas. Esse povo que eram contemporâneos de Jesus estavam totalmente equivocados quanto à verdadeira identidade de Jesus Cristo. É quando Jesus, no versículo 15, pergunta aos discípulos o que eles pensam. Já no versículo 16, o apóstolo Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, vendo que a resposta de Pedro evidencia quem realmente ele é, no versículo 17, Jesus afirma que Pedro é bem-aventurado e que a resposta de Pedro não foi uma revelação da carne nem do sangue, mas de Deus que estás nos céus. Que é Jesus? A importância do nome de Jesus Cristo. Pedro, inspirado por uma revelação divina, esclarece para que todo mundo saiba que Jesus não é apenas um João Batista, não é apenas um Jeremias e nem muito menos um dos profetas, mas o Filho de Deus. Assentado nas Escrituras Sagradas, todas as revelações que você teve ou tem sobre Jesus veio de alguma fonte que com toda certeza não é a fonte de Deus. Mas Deus, ele quer te revelar quem de fato é Cristo, o que Jesus pode fazer na sua vida e como ele pode transformar seus caminhos. Jesus não pode ser comparado com nada que possa existir na terra e nem tratado como se trata qualquer que seja o ser humano ou até mesmo deuses sem autoridade e sem nenhum tipo de poder. Jesus, ele sofreu e morreu por nossos pecados para que pudéssemos alcançar o perdão através do arrependimento e voltar a viver com segurança na presença de Deus. Ele venceu o inimigo para nos dar a vitória. Qual o conceito que você tem desse Deus maravilhoso que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para viver no reino do seu Filho amado? Portanto, eu quero te convidar nesse dia a mudar a sua vida de rumo, mudar para o caminho daquele que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados, pecados que estavam nos conduzindo para a morte eterna, e pela sua morte na caminhos e todos os conceitos que não têm suporte bíblico conduz o homem para a morte eterna, mas ele não.
Jesus nos conduz para outro meio de vida. Não existe outro caminho que conduz ao céu que não seja através do teu Filho amado Jesus Cristo. E esta pessoa que talvez tenha um conceito errado de quem verdadeiramente é o Senhor, que a partir dessa palavra possa ser revelada a ela quem verdadeiramente é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Amém e graças a Deus.